Olá a todos, meu nome é Leonardo, você está no Estudos Históricos e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre Ciro o Grande, um dos maiores generais da história da humanidade, muitos diriam o maior, na minha opinião pelo menos seria, né, o maior, que comandou aí um dos maiores impérios da humanidade também, o Império Persa. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais ainda nesse vídeo sobre o Ciro, mas antes de tudo eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse aqui no canal, deixasse sua curtida, seu comentário, nos seguisse em outras redes sociais como Facebook e Instagram. Por lá a gente posta publicações diárias ali, ou quase, né, relacionados à história. Você vai gostar de estar seguindo a gente lá. E acima de tudo, interaja de alguma forma com esse vídeo, deixe um comentário se possível. Vocês repararam que nas últimas semanas a gente postou bem menos vídeos. Infelizmente eu tive alguns contratempos, ficou um pouco apertado, mas agora a gente já vai voltar ao ritmo normal. E justamente por ter postado menos vídeos do que a gente estava habituado, o Facebook acabou que deu uma cortada nas nossas views. Isso acontece, mas logo a gente vai recuperar aí. Então, interaja com o vídeo. Isso é de grande valia. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Ciro o Grande, nascido entre 590 e 580 a.C. na região Média ou Pérsia, atual Irã, foi o fundador do Império Aquemênida, que se estendia do Mar Egeu, a oeste, até o rio Indo, a leste, abrangendo uma vasta área do Oriente Próximo. Ele conquistou diversos reinos poderosos, incluindo a Lídia, a Média e a Babilônia, consolidando assim grande parte do Oriente Médio sob um único domínio, os persas, enquanto mantinha a estrutura administrativa local relativamente intacta. A vida de Ciro inspirou lendas e narrativas ao longo da história. O soldado e escritor grego Xenofonte, por exemplo, registra em uma das primeiras histórias narradas sobre Ciro, em Ciropaidia, onde na narrativa Ciro é retratado como um monarca tolerante e exemplar, considerado pelos antigos persas como o pai de seu povo. Além disso, Ciro é mencionado na Bíblia Sagrada como sendo o libertador dos judeus que estavam cativos na Babilônia, evento significativo que elevaria ainda mais a reputação de um líder benevolente e visionário. Seu legado como fundador do Império Aquemênida e sua reputação como um governante habilidoso e respeitado continuam a ser estudados e admirados até hoje. Pouco se sabe sobre o início da vida de Ciro II, ou Ciro o Grande. Os relatos tradicionais sobre seu nascimento e juventude são preservados principalmente em obras de autores gregos como Citésias, Heródoto e Xenofonte, os quais representam narrativas que são muitas vezes contraditórias, cheias de mitos, fábulas e aspectos lendários. De acordo com Heródoto, por exemplo, Ciro era filho do rei persa Cambises e da princesa mediana Mandane, filha do rei Astíages. Por outro lado, Citésias afirma que Ciro era filho de um persa chamado Artedates e sua esposa Argoste, uma pastora de cabras. Citésias também relata que Ciro serviu na corte de Astíages como um copeiro-chefe antes de derrubá-lo. Após assumir o poder, Ciro teria adotado então Astíages como seu pai e casado com sua filha Amitis. O significado do nome Ciro continua sendo objeto de debate entre os estudiosos. Não está claro ainda hoje se esse nome era pessoal ou foi dado quando ele se tornou governante. E além disso, é importante observar que, após o período do Império Aquemênida, o nome Ciro não é encontrado em nenhuma fonte relacionada do Irã, o que sugere um significado especial associado a esse nome naquele contexto histórico. Dada a natureza lendária e contraditório sobre a vida de Ciro, é difícil separar os fatos históricos das narrativas mitológicas. No entanto, essas histórias fornecem insights fascinantes e complexos da riqueza cultural e da tradição persa da época. Segundo uma das lendas, Astíages, o rei dos Medos e governante dos persas, deu sua filha em casamento ao príncipe Cambises, e dessa união nasceu Ciro. Astíages, preocupado com o presságio que sugeria que o bebê iria retirá-lo do trono quando adulto, ordenou que seu neto Ciro fosse então assassinado. No entanto, a ordem de Astíages não foi cumprida pelo principal conselheiro, que o entregou a um pastor para que fosse criado em segredo. Quando Ciro então teria completado 10 anos de idade, Astíages descobriu que o menino estava vivo, mas decidiu deixá-lo viver. À medida que Ciro crescia, iria se tornando também um grande guerreiro, ciente de sua verdadeira linhagem e do destino profetizado por seu avô. Determinado a reivindicar o seu lugar legítimo ao trono, Ciro inicia então uma revolta contra Astíages e seu domínio.
Astíages, por sua vez, marcha contra os insurgentes, mas encontra sua autoridade enfraquecida quando seu próprio exército deserta para o lado de Ciro. Diante dessa inevitável derrota, Astíages acaba se rendendo a Ciro em 550 a.C., consolidando assim o domínio de Ciro sobre os medos e persas. De acordo com as fontes, como o Cilindro de Ciro e a inscrição de Berristum, Ciro II era o rei de Ashhan, um reino localizado em Fars, e um dos filhos de Cambises. Essas inscrições, que datam do período do Império Aquemênida, não mencionam nenhuma ligação genética de Ciro e Astíages, rei dos Medos. É interessante notar que, apesar de Ciro não ser explicitamente identificado como neto de Astíages nessas inscrições, relatos de historiadores antigos como Ctésias, Xenofonte e Heródoto sugerem que Ciro passou parte de sua juventude na corte de Astíages, tendo ou não linhagem com o mesmo. No entanto, é importante considerar que esses relatos podem conter elementos lendários e mitológicos. Portanto, a verdadeira relação entre Ciro e Astíages continua sendo um ponto de debate entre historiadores e estudiosos. Enquanto algumas fontes antigas sugerem que existe uma conexão familiar entre os dois, outras evidências, como as inscrições aquemênidas, não corroboram com essa narrativa. A conquista de Ecbatana por Ciro marcou um ponto crucial de sua ascensão ao poder e foi a sua primeira grande conquista enquanto monarca. Ecbatana era uma capital mediana governada por Astíages e o evento é mencionado pela primeira vez no Cilindro de Nabonido, de Sipar, e na Crônica de Nabonido. Segundo os relatos desse cilindro, datando de 553 a.C., Ciro, do reino de Ashhan, rebelou-se contra o rei mediano Astíages. Apesar de liderar um pequeno exército contra vastas hordas medianas, Ciro obteve uma vitória surpreendente, derrotando Astíages e capturando-o. Em seguida, o levou de volta à sua terra natal como prisioneiro. Essa é, de fato, a história que os historiadores hoje acreditam ser a mais verossímil, né? Que Ciro governava um reino menor e, após alguns anos, decidiu conquistar um reino maior, né, o reino dos Medos e dos Persas, para consolidar o seu poder. Por outro lado, a Crônica de Nabonido apresenta também uma narrativa ligeiramente diferente, afirmando que Astíages marchou contra Ciro em 550 a.C., porém suas próprias tropas se rebelaram contra ele e o entregaram como cativo para Ciro. Nesse contexto, Ciro capturou Ecbatana, a capital mediana, e tomou os despojos como parte de sua crescente hegemonia sobre a região. Esses relatos ilustres e complexos dos eventos que cercam a ascensão de Ciro ao poder e sua conquista de Ecbatana revelam diferentes perspectivas sobre os mesmos acontecimentos históricos. A captura de Ecbatana não representa apenas uma vitória militar significativa para Ciro, mas também estabelece a sua autoridade enquanto imperador dos Medos e o início de uma jornada enquanto fundador de um império poderoso. Em grande parte, o relato de Heródoto concorda com a Crônica de Nabonido. O historiador grego relata que Hárpago incentivou Ciro a se rebelar contra Astíages, que havia prejudicado Hárpago anteriormente. Hárpago conseguiu angariar apoio entre outros nobres medos que também estavam insatisfeitos com a administração de Astíages. Quando Astíages descobre os planos de conspiração contra ele e o plano de Ciro também de conseguir conquistar seu poder e dispô-lo do trono, o mesmo nomeia Hárpago para liderar o exército medo contra Ciro. No entanto, quando as forças persas e medas se encontraram em batalha, Hárpago e outros nobres medos mudaram de lado, passando a apoiar Ciro conforme o planejado anterior. Essa traição foi crucial para a vitória de Ciro sobre Astíages e subsequente a conquista de Ecbatana. Segundo relatos de Ctésias, Ciro, após sua vitória, teria adotado Astíages como uma espécie de pai e casou com sua filha, Amitis, proclamando-se sucessor legítimo de Astíages como rei dos Medos. No entanto, estudos modernos questionam a existência de um império medo significativo e sugerem que o território dos Medos era menor do que tradicionalmente se acreditava. Independentemente disso, a vitória de Ciro sobre Astíages e a conquista de Ecbatana aumentaram seu poder e influência, estabelecendo as bases para um futuro império aquemênida, que seria marcado pelo início de uma nova era. Após a sua vitória, Ciro funda a cidade de Pasargadá, no local da batalha. No início do Império Aquemênida, essa cidade desempenhou papel crucial e cerimonial e chegou a abrigar grande parte da população. A cidade, caracterizada por vários edifícios monumentais espalhados pela planície de Murghab.
Entre os monumentos mais notáveis de Pasargada estão o Tal-e-Tak, uma cidade de pedra construída no topo de uma colina íngreme, que possivelmente serviu como local de residência e administração. Além disso, há também o Palácio P, um edifício residencial que testemunhou a grandiosidade arquitetônica do período aquemênida. Outro destaque é o Palácio S. Essa é uma sala de audiências ornamentada com colunas que reflete o esplendor e a sofisticação de uma corte real. Por fim, os túmulos de Ciro e seu filho Cambises são monumentos também significativos da mesma cidade. As construções em Pasargada exibem uma variedade de influências de diferentes partes do mundo antigo. Escultura estilo assírios, conhecidas por seu detalhamento e representação de figuras humanas e animais, podem ser encontradas em diversos locais dessa cidade. Além disso, a alvenaria do estilo jônico, caracterizada por suas colunas elegantes de proporções harmônicas, também deixam sua marca pela cidade. Um exemplo notável é o próprio túmulo de Ciro, que possui uma arquitetura semelhante aos zigurates mesopotâmicos, com a sua forma escalonada e imponente. Essa mescla de estilos arquitetônicos reflete uma diversidade cultural que foi marca no Império e no governo de Ciro. Voltando, segundo ainda as crônicas de Nabonido, Ciro liderou também uma campanha ao oeste do rio Tigre, isso em 547 a.C. No entanto, a maioria dos historiadores concorda que o verdadeiro alvo dessa campanha foi a Lídia. A conquista sobre a mesma ocorreu em algum momento entre a queda de Ecbatana, em 550, e a queda da Babilônia, em 539. Heródoto relata que o rei da Lídia, Creso, iniciou a guerra para cruzar o rio Halis e saquear Pteia, uma cidade Capadócia que estava dentro da esfera de influência meda, logo dentro da influência de governo de Ciro. Creso, que era aliado e cunhado de Astíages, soube da deposição de Astíages por Ciro e jurou vingança. As duas forças se encontrariam perto de Ptéria, mas a batalha terminou em um impasse. Com a chegada do inverno, seguindo os costumes de interromper as hostilidades durante essa estação e retomá-las na primavera, Creso decidiu retornar à sua capital, Sardes. No entanto, Ciro não permite que Creso escapasse tão facilmente. Ele persegue suas tropas e forças até a Lídia e os ataca novamente perto de Timba. Ciro empregou a sua força de dromedários para dispersar a cavalaria lídia, obrigando Creso a recuar para Sardes. Após um cerco de 14 dias, a capital lídia caiu nas mãos de Ciro, marcando assim a derrota final de Creso e a conquista da Lídia pelo Império Aquemênida. Após a derrota de Creso e a queda de Sardes, Ciro II o Grande confrontou Creso e ameaçou puni-lo. No entanto, em um gesto de misericórdia, Ciro teria poupado a vida de Creso e até mesmo nomeado como conselheiro pessoal. Essa narrativa sugere que Creso teria sobrevivido à queda de sua capital. No entanto, para alguns estudiosos, esses relatos são vistos como lendários e há a crença que, na realidade, Ciro teria executado Creso. Após a captura de Sardes, Ciro II designou um lídio chamado Pactias para administrar o tesouro de Creso. O papel de Pactias era enviar esses tesouros para a Pérsia. No entanto, ao invés disso, ele desviou os tesouros e utilizou-os para organizar uma revolta interna, contratando diversos mercenários. Em resposta, Ciro II envia seu general Mazares para suprimir a revolta, mas a morte prematura de Mazares abriu caminho para que Harpagos assumisse o comando e completasse a conquista da Ásia Menor. Harpagos conduziu uma campanha bem-sucedida, capturando as cidades de Cilícia, Lícia e Fenícia, consolidando assim o controle persa sobre essas regiões que eram extremamente estratégicas. Esses eventos marcaram mais uma etapa da expansão do Império Aquemênida sob o reinado de Ciro II, estabelecendo as bases para a formação de um dos maiores impérios da antiguidade. Em 539, seguindo as margens do rio Gindis, ou Diyala, um importante afluente do rio Tigre, Ciro II inicia então a sua invasão ao Império Babilônico. Durante essa campanha, acredita-se que as tropas de Ciro tenham realizado uma engenhosa estratégia de desvio do rio, cavando canais que facilitariam a travessia de suas tropas. Essa manobra tática demonstrou engenhosidade militar dos persas e contribuiu para o sucesso de sua investida. O exército babilônico encontrou-se com as forças de Ciro na batalha das proximidades de Opis, local onde o rio Diyala deságua no Tigre. Nessa confrontação, as tropas de Ciro emergiram como vitoriosas, derrotando as forças babilônicas e abrindo caminho para a conquista de sua capital,
a Babilônia. Após a vitória, Ciro dirigiu-se para Sipar, uma cidade importante de sua região. Os residentes da mesma, reconhecendo a inevitabilidade da ascensão persa, abriram seus portões para Ciro sem oferecer qualquer resistência. Em seguida, o rei Nabonido da Babilônia, percebendo a iminência de sua derrota, consegue ainda escapar da cidade. Ciro então envia um de seus servos, Ugbaru, governador de Gutium, para completar a conquista da Babilônia. Ugbaru liderou uma operação militar bem-sucedida, capturando os bairros externos da cidade, deixando apenas distritos do templo de Esargil sob o controle babilônico. Pouco depois, Ciro foi recebido triunfantemente na Babilônia, marcando assim o fim do domínio babilônico e o início de uma era, o Império Aquemênida, sob a Mesopotâmia. Após essa bem-sucedida conquista, Ciro II ordenou a colocação de uma inscrição em um edifício em seu nome. Essa inscrição é conhecida como Cilindro de Ciro e desempenhou um papel significativo nas narrativas construídas da Babilônia e serviu também como fonte para os estudos atuais. No Cilindro de Ciro, o rei Nabonido é retratado como um líder incompetente e ímpio, cujo governo levou à decadência e instabilidade dos babilônicos. Em contraste, Ciro é representado como uma figura quase que divina e salvadora daqueles habitantes. Essa narrativa não apenas legitima a conquista de Ciro aos olhos do povo babilônico, mas também estabelece uma base ideológica para seu governo e império aquemênida sobre a região. Ao retratar a sua ascensão ao poder como uma intervenção divina para o bem-estar do povo, Ciro consolida sua posição como líder legítimo e benevolente, garantindo assim a estabilidade e lealdade dos territórios conquistados. O Cilindro de Ciro continua sendo uma importante fonte de informações sobre o reinado de Ciro para os estudos atuais, como já dito anteriormente, e as inscrições nesse iniciam-se com a afirmação de que Nabonido foi negligente em relação ao culto de Marduk, por exemplo, um dos deuses patronos de Babilônia, e essa afirmação pode ter fundamentos, uma vez que há evidências que o rei Nabonido demonstra preferência pelo deus da lua, sim, em detrimento de Marduk, o que gerou descontentamento entre os babilônicos que adoravam esse deus como um deus nacional. Durante o reinado de Nabonido, houve a imposição de trabalhos pesados sobre o povo babilônico, possivelmente como medida de preparação para a ameaça de invasões externas. Essa política de trabalho forçado pode ter contribuído fortemente para o descontentamento do seu povo. Segundo as inscrições do Cilindro de Ciro, o deus Marduk, compadecido do sofrimento do seu povo, iniciou a busca por um rei verdadeiramente justo para governar a Babilônia. Após buscar em diversas regiões, Marduk escolhe Ciro, então, o rei de Axã, como o líder digno de assumir o trono babilônico. Marduk não apenas proporcionou a Ciro a vitória sobre os medos, mas também ajudou a conquistar a Babilônia sem a necessidade de um derramamento de sangue do seu povo, demonstrando assim a sua vontade divina em favor de Ciro. Essa narrativa apresentada nas inscrições do Cilindro serve para legitimar todo e qualquer ato feito posteriormente por Ciro. As mais diversas fontes sobre o que teria acontecido depois disso enfatizam que, ao conquistar a Babilônia, Ciro não teria sido um líder sanguinário nem punitivo, não causando terror entre a população e nem saqueando a cidade, diferenciando-se assim de outros conquistadores que costumavam apilhar as suas terras. Uma das principais ações de Ciro ao assumir o governo da Babilônia foi a libertação do trabalho forçado imposto por Nabonido. Essa medida visava aliviar o sofrimento do povo babilônico e restaurar a sua confiança em um governo, demonstrando assim preocupação com o bem-estar da população. Outra ação foi a devolução dos ídolos religiosos que Nabonido havia punido da Babilônia. Ciro reconheceu a importância desses ídolos e dos cultos da região. O discurso de Ciro inclui, por exemplo, uma oração de Marduk expressando sua gratidão de Deus pela vitória e oportunidade de governar a Babilônia. Pouco se sabe sobre os últimos anos da vida de Ciro o Grande, da mesma forma que há incertezas sobre o nascimento e juventude. As fontes históricas oferecem relatos variados que não chegam a concluir em praticamente nada essa época de sua vida. De acordo com Heródoto, após a conquista da Babilônia, quando o Império Aquemênida já estava concretizado em toda a sua região de influência, Ciro enfrentou seu fim na batalha contra os Massaguitas, um povo nômade que habitava a região do rio Laxartes. A rainha Tomíris, em um ato de vingança pela morte do seu filho em combate, teria supostamente decapitado Ciro após uma luta feroz. Por outro lado, Ctésis relata que Ciro morreu enquanto tentava sufocar uma rebelião dos Derbices, outro grupo nômade da Ásia Central. Enquanto isso, Berossus afirma que Ciro II encontrou o seu fim lutando contra os nômades de Derrai.
As cartas babilônicas indicam que Ciro morreu, na verdade, antes de dezembro de 530 a.C., possivelmente na Ásia Central, onde buscava expandir ainda mais o seu império e influência. Seu túmulo em Pasargada foi o seu local de descanso final, onde foi sepultado com suas armas e joias. Após a morte de Ciro, o seu filho Cambises II ascende ao trono persa, dando continuidade ao legado deixado por seu pai e consolidando ainda mais o poder do Império Aquemênida sobre as vastas extensões do seu território. Há incertezas que envolvem os últimos anos da vida de Ciro, apenas aumenta o mistério grandioso que circunda a figura desse notável líder da antiguidade. E embora não tenhamos muita certeza sobre como se deu a morte de Ciro, temos a certeza absoluta de sua grandeza enquanto líder, general e imperador. Ciro Grande é considerado por muitos como o maior general da história da humanidade, tendo consolidado um dos maiores impérios da mesma. Bom, no final de contas é isso é só um vídeo introdutório. Vale a pena ressaltar aqui que esse não busca ser um vídeo extremamente profundo para falar sobre todas as batalhas, estratégias militares de Ciro, até porque nós aqui não temos a capacidade de analisar esses aspectos em específico. Se você quer saber um pouco mais, vale a pena dar uma corridinha atrás aí dos documentos que a gente citou aqui, dos autores, Heródoto, entre outros, que existem muitas inscrições sobre Ciro. Como eu já disse no começo, esse projeto ficou um tempinho aí sem vídeos frequentes, Nas últimas 3 semanas, acho que foram 3 vídeos, geralmente a gente posta 2 por semana. Então, por conta disso, nossas visualizações caíram um pouco. Se você puder curtir, comentar, deixo aqui novamente o meu pedido. Faça, assim você vai estar ajudando muito a continuação desse projeto. Do mais é isso, obrigado e tchau, tchau.